Tranquilaço, tamo aqui de novo, tamo aqui de volta. Isso aqui que é aula, meu irmão. Não é aquela putaria que o Ivo faz, não, rapaz. Isso aqui que é aula, meu irmão. Beleza pura? Tranquilaço. Galera, é o seguinte, tá? Firmando novamente o nosso compromisso, tá bom? Eu, delegado Fernando Bezerra, professor aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar, firmando novamente o nosso compromisso com você, tá bom? Que o nosso principal objetivo é exatamente a sua aprovação. Eu quero caminhar junto nessa trajetória com você, tá bom? Sempre sendo aqui, ó, um bastião, tá bom? Sempre sendo aqui um norte, um semáforo, né, para a sua aprovação. Eu estou tentando iluminar a tua trajetória, eu estou tentando trilhar a tua trajetória com você, para que você possa chegar na hora da prova com todo o manancial de informações que será necessário para que você acerte as questões. Beleza pura, galera? Tranquilaço? O nosso foco é a tua aprovação. Cola na gente que é sucesso, meu irmão. Tu quer ser polícia, ó, tá aqui, irmão. Quer ser caveira, cola na gente que é sucesso. Beleza pura? Show de bola. Vem comigo, irmão, vem comigo. Olha só, eu falei para você no último bloco de aulas, tá? Que a gente discutiria algumas características do inquérito policial, tá bom? E eu faço isso agora. Vamos discutir aqui as características do inquérito, começando por quê? Começando pela característica de que o inquérito é escrito. O inquérito é escrito. Vamos dizer que o inquérito é escrito, que ele é formal, que ele é solene, tá bom? Então, olha só, inquérito é escrito, formal ou solene. Por quê, professor? Porque as diligências do inquérito, diligências do inquérito policial, elas devem ser escritas ou reduzidas a termo, tá? Reduzidas a termo, tá bom, pessoal? Beleza pura? Reduzidas a termo. Então, preste atenção no seguinte, tá? Por que que ele é formal ou solene? Porque ele exige uma solenidade, ele exige uma formalidade. Que solenidade, que formalidade é essa? O inquérito exige que as diligências estejam escritas ou reduzidas a termo. Beleza pura, pessoal? Tranquilaço, escritas ou reduzidas a termo. Tranquilo? Muito cuidado aqui com a seguinte observação. As diligências do inquérito, elas não são originalmente escritas. Elas podem ser dinâmicas, elas podem ser orais, tá bom? Mas, essencialmente, elas devem ser o quê? Reduzidas a escrito. Então, vamos lá. Um depoimento, pessoal. Um depoimento, um depoimento é uma diligência oral, tá? É uma diligência oral. Mas sabe o que vai acontecer? Esse depoimento vai ser introduzido no inquérito através do termo de depoimento. E esse termo de depoimento, ele será o quê? Reduzido, veja, reduzido a termo, que é reduzido a escrito. Beleza pura? Então, o inquérito, ele é formal, ele é escrito, ele é solene, ele exige formalidades. Não é um procedimento informal, é um procedimento com formalidades. Beleza pura? Show de bola. Olha só, o inquérito, ele também tem por característica ser sigiloso, tá? Mas eu não gosto muito de chamá-lo de sigiloso, eu prefiro dizer que ele tem uma publicidade restrita. Publicidade restrita. Por que publicidade restrita, pessoal? Preste atenção. Publicidade restrita porque o inquérito, em que pese, tá? Ele seja acessível a algumas autoridades, a algumas pessoas, ele está blindado para o grande público, tá bom? Ele é blindado para o grande público. Então, o inquérito policial, ele não é acessível ao grande público, mas ele permite o acesso a algumas pessoas, tá? Então, vamos lá. Ele não é
acessível em geral, tá? Ele não é acessível em geral, justamente porque suas diligências não são públicas. Ó, suas diligências não são públicas. Veja, suas diligências não são públicas, mas ele é acessível a determinadas pessoas. Ele é acessível a determinadas pessoas. Obviamente, o primeiro que tem direito de acesso ao inquérito é o delegado de polícia, justamente por ser a autoridade que o titulariza, que o conduz. Além do delegado de polícia, nós podemos pensar aqui como segunda autoridade que tem acesso ao inquérito, o Ministério Público. Obviamente, o Ministério Público precisa ter acesso ao inquérito por conta de duas funções. A função de controle externo da atividade policial e a segunda função, que é exatamente a função de manifestação, né, de custos legis, fiscal da lei, manifestação acerca de medidas que o delegado de polícia precise durante a investigação criminal. A terceira autoridade que tem direito de acesso ao inquérito seria o próprio juiz, né? O juiz que, obviamente, vai controlar a legalidade das diligências perpetradas no inquérito, tá bom? E nós não podemos esquecer que existe uma quarta pessoa com direito de acesso, que é o advogado ou defensor, tá? O advogado ou defensor. Cuidado com isso, tá? O acesso do advogado, tá bom? É obviamente viabilizado por dois documentos normativos importantes. A súmula vinculante 14 do STF, tá? Súmula vinculante 14 do STF. E, além da súmula vinculante 14 do STF, nós temos agora o artigo 7º do Estatuto da OAB, tá bom? Estatuto da OAB. Além da súmula vinculante de número 14 do STF, nós temos também o artigo 7º do Estatuto da OAB. Então, vamos lá. Como é que se dá o acesso do advogado? Acesso do advogado. Como é que está regulado o acesso do advogado? Olha só, pessoal. O acesso do advogado se constitui num direito, tá bom? Direito do advogado, tá bom? Direito do defensor. E se é um direito, se constitui em uma prerrogativa profissional. Prerrogativa profissional, tá bom? Então, constitui-se o acesso do advogado enquanto um direito e, portanto, uma prerrogativa profissional, uma prerrogativa daquele profissional do direito, tá bom? Aí, olha só, esse acesso do advogado, obviamente, reflete, tá? Reflete o exercício do direito de defesa do seu cliente, tá bom? Aí, preste atenção, pessoal, preste atenção. O acesso do advogado, ele será amplo em relação aos elementos já documentados, tá bom? Já documentados no inquérito policial. Significa dizer que são os elementos já autuados no inquérito policial, tá bom? Então, ele tem direito de acesso amplo, cognição ampla, conhecimento amplo dos elementos já documentados, já autuados no inquérito. Autuados aqui, ó, com o mesmo, tá? Porque significa dizer que se constituem em autos do inquérito, tá bom? Agora, esse acesso pode ser delimitado, tá? Pode ser restringido, delimitado para os elementos, elementos ainda em curso de execução. Tá? Elementos ainda em curso de execução e que
exatamente não tenho concluído as diligências, tá bom? Então seria o caso, por exemplo, de interceptações telefônicas que ainda estão em andamento e que não foram o quê? Completamente efetivadas, tá? E essas diligências, obviamente, o advogado não terá direito de acesso. Por quê? Porque senão você vai frustrar a finalidade da investigação, tá bom? Então aqui, ó, priorizou-se, né, ponderou-se aqui exatamente a finalidade da investigação. Aqui, ó, houve uma ponderação, tá bom? E prestigiou-se o interesse público. Tá? O interesse público aqui foi mais prevalecente do que o interesse individual do investigado, tá bom? E prestigiou-se o interesse público para o quê, pessoal? Para garantir eficácia, eficiência e assegurar a própria finalidade, veja, das investigações. Tá? Então, a ideia era assegurar eficácia, eficiência e a própria finalidade das investigações. Esse é o cenário que está traçado na súmula vinculante de número 14 e no artigo 7º do Estatuto da OAB. Vamos ver aqui, rapidamente, pessoal? Olha só, vamos ver aqui como é que está previsto isso na súmula vinculante de número 14. Olha só, é direito do defensor, como eu disse para você, ó, uma prerrogativa profissional. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Aí vamos dar uma olhadinha no Estatuto da OAB. Olha só, o artigo 7º do Estatuto da OAB vai dizer que são direitos do advogado. Ó, aí vem aqui comigo para o inciso 14. Inciso 14, ó, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, ó, mesmo sem procuração, olha só, mesmo sem procuração, tá? Autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Professor, mas aí está dizendo que ele tem direito de acesso aos procedimentos findos ou em andamento. Calma, pessoal. Em andamento aqui quer dizer aqueles que ainda não o quê? Não encerraram os inquéritos, tá bom? Por quê? Porque você precisa analisar o inciso 14, ó, cotejando ele com o parágrafo 11. Olha aqui o parágrafo 11, ó. Olha o que diz o parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Beleza pura, pessoal? Tranquilaço, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso, tá bom? Veja, o advogado, ele tem, obviamente, direito de acesso, tá? Mas ele terá um direito de acesso, o quê? Amplo em relação aos elementos já documentados e limitado em relação, a cognição dele vai ser limitada em relação aos elementos ainda em curso de execução. Beleza pura? Agora preste atenção, pessoal, preste atenção. O acesso do advogado exige procuração, pessoal, ó, cuidado, viu? O acesso do advogado, ó, ele não exige, em regra, procuração. Ó, o acesso do advogado, veja, o acesso do advogado, ó, nós vamos ter aqui uma regra. Qual é a regra? Ó, não exige procuração, tá? Em regra, ele não exige procuração. Então, o advogado não precisa apresentar a procuração para o exercício, né, dos direitos referentes ao acesso dele ao inquérito policial.
Entretanto, por exceção, por exceção, tá? Por exceção, o advogado, em determinados autos sujeitos a sigilo, ele vai precisar, aqui, precisa apresentar procuração. Tá bom? Aqui ele precisa apresentar procuração. Professor, onde é que isso está previsto? Vamos ver de novo aqui o Estatuto da OAB. Olha aqui, Estatuto da OAB. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e investigações de qualquer natureza. Aí a gente vem aqui para o parágrafo 10. Olha o parágrafo 10 aqui, Nos autos sujeitos a sigilo, tá? Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Beleza pura? Então vamos lá, olha só. Autos sujeitos a sigilo. Mas professor, me diga uma coisa. Os autos sujeitos a sigilo, dentre eles, deduzo o inquérito. Mas então nós temos uma incompatibilidade de normas. Lá em cima, no inciso 14, está dizendo que não precisa de procuração para acessar o inquérito. E no parágrafo 10 diz que nos autos sujeitos a sigilo exigem procuração para o acesso do advogado. Agora lascou-se, professor. Fiquei sem entender. Que incompatibilidade, incongruência é essa? Pessoal, não tem incongruência nenhuma. Esse sigilo a que se refere aqui a exceção, veja, esse sigilo não é o sigilo natural do inquérito, é um sigilo especial. É um sigilo especial que envolve o quê? Questões sensíveis, pessoal, tá? Questões sensíveis, tá? Ele envolve questões sensíveis, questões especiais. Por exemplo, violência doméstica e familiar contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Violência doméstica e familiar contra a mulher, violência sexual, tá? Violência sexual contra menores, tá? Vamos botar aqui como exemplo, contra menores, tá? Vamos pensar aqui um outro exemplo, investigações que envolvam organizações criminosas, investigações que envolvam organizações criminosas, tá bom? Então, nestas hipóteses, a gente poderia falar de um sigilo especial, um sigilo que envolve questões sensíveis. Beleza pura, pessoal? Tranquilaço até aí. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com o que está aqui declinado para você, justamente para que você acerte as questões de sua prova, tá bom? Agora, olha só, como é que se dá esse acesso do advogado? Esse acesso eu já sei que ele é amplo para os elementos já documentados. Ele é limitado em relação aos elementos que ainda estejam em curso de execução. Já entendi que ele não precisa de procuração como regra, mas excepcionalmente em autos sujeitos a sigilo, ele vai exigir procuração. Mas como é que se dá esse acesso do advogado? O que é que ele pode fazer no inquérito? Aqui, pessoal, o inciso 14 resolve esse problema para a gente aqui, dizendo que ele pode copiar peças, tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então vamos colocar isso aí. Ele pode copiar peças, tomar apontamentos em meio físico ou meio digital. Meio físico ou meio digital. O que seria um meio digital? Fotografar, escanear as peças do inquérito policial. Beleza pura, pessoal? Tranquilaço, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso, porque nós temos aqui informações muito relevantes e muito preciosas para você, tá bom? Nós temos aqui informações relevantes e preciosas para você. Tranquilão? Beleza pura? Muito cuidado. Aí, pegando o gancho do sigilo, pessoal, vamos falar um pouco da característica do inquérito
ser inquisitivo ou inquisitório. O inquérito é inquisitivo ou inquisitório por quê? Porque ele dispensa o contraditório ou ampla defesa, tá? Ele dispensa o contraditório e a ampla defesa. Muito cuidado com isso, tá? No bojo do inquérito policial, não há contraditório e não há ampla defesa. Professor, não há contraditório e não há ampla defesa? Não, pessoal, porque não existem partes do inquérito. Só existe um sujeito que é objeto da investigação e que as diligências, elas repercutem sobre esse indivíduo de maneira unilateral. O delegado vai realizando unilateralmente, unidirecionalmente, as diligências que ele precisa, tá bom? Então, não há contraditório e não há ampla defesa no âmbito do inquérito, tá bom? Porque não existe dialética processual no inquérito. O inquérito é, de fato, um instrumento o quê, pessoal? Inquisitivo. É um instrumento, sem, obviamente, a dialética das partes, tá bom? Então não é, de fato, um procedimento bilateral. Agora, veja só, pessoal, o fato de dispensar contraditório e ampla defesa não significa que o inquérito seja um instrumento que não possa haver manifestações de defesa. Tá? Então, podem haver manifestações de defesa no inquérito? Tá? Podem haver manifestações de defesa no inquérito, sim, sem dúvida. Podem ocorrer manifestações de defesa, porque essas manifestações de defesa são da natureza humana. Quem é apontado, quem é indicado como eventual responsável por alguma coisa, ele tem como óbvia reação o quê? Se defender. É uma reação natural de quem é indicado ou imputado de alguma coisa. Então, é da natureza humana o exercício da defesa. Mas você só precisa tomar cuidado com uma coisa. O exercício dessa defesa não se constitui como ampla defesa. Beleza pura? Por quê? Porque aqui a gente precisaria diferenciar o que é defesa, é diferente de ampla defesa. Veja, diferente de ampla defesa, a defesa é a reação natural, reação natural a uma imputação. Reação natural a uma imputação, se eu pegar aqui um copo de água e fingir que vou jogar em você, o que é que você faz? Se defende. Porque é da natureza humana se defender. Agora, e a ampla defesa, pessoal? A ampla defesa não é simplesmente uma reação natural. A ampla defesa é a possibilidade, possibilidade de manejar todos os meios e recursos, disponíveis na legislação para assegurar assegurar, né, possibilidade de manejar todos os meios e recursos disponíveis na legislação para assegurar a defesa e influenciar o julgador. Tá? Isso é ampla defesa. No inquérito policial, você não tem a possibilidade de manejar todos os instrumentos disponíveis, até porque você não tem procedimento. Ou melhor, você não tem processo, beleza? Você tem um procedimento unilateral, você não tem uma bilateralidade. Não existe dialética dentro do inquérito, de modo que não há sentido em se falar em ampla defesa. Agora, obviamente, nós vamos ter resquícios de defesa? Claro que sim, resquícios de defesa são possíveis dentro do inquérito. Vamos discutir esses resquícios? Vamos lá. Olha só, pessoal, algumas manifestações excepcionais de defesa. Manifestações, excepcionais de
defesa no inquérito policial, tá? De defesa no inquérito policial. Manifestações excepcionais de defesa no inquérito policial. A gente poderia pensar como primeira manifestação o direito de se fazer acompanhar de advogado. O direito, e aqui é importante dizer, a faculdade. Ó, faculdade. Por que eu estou fazendo questão de frisar que é uma faculdade? Ó, é o direito, a faculdade de se acompanhar, de ser acompanhado, perdão. Ó, de ser acompanhado por advogado. Tá? É o direito, a faculdade. Porque esta autorização, ela é o quê? Como eu disse, facultativa. Tá? Facultativa. Na fase inquisitória, o acompanhamento por advogado é facultativo. Você pode não querer, tá? O indiciado pode não fazer questão. Beleza? A segunda manifestação de defesa possível, veja, e como não se trata ali, né, o direito de ser acompanhado por advogado, não se trata de uma obrigação. Beleza pura? Não se trata de uma obrigação, tá? É uma apenas faculdade, portanto, não se fala em ampla defesa no inquérito. Agora vamos lá. Segunda circunstância de defesa importante, o direito, ó, de não constituir, ó, prova contra si mesmo, tá? Aqui nós vamos dar duas nomenclaturas importantes para esse direito. Quais são essas nomenclaturas importantes? O primeiro, direito à não autoincriminação, direito à não autoincriminação, tá? O direito à não autoincriminação e o nemo tenetur se detegere. Tá? Nemo tenetur se detegere significa a mesma coisa do direito de não constituir prova contra si mesmo. Beleza pura? Então nós temos manifestações excepcionais de defesa no inquérito? Claro que sim. Me dê mais uma possibilidade de defesa aí, ó. Manejo do habeas corpus, tá? Manejo do habeas corpus. Olha só, nos casos de prisão em flagrante, ó, prisão em flagrante, olha só, nos casos de prisão em flagrante, a comunicação à Defensoria Pública. Tá bom? Nos casos de prisão em flagrante, a comunicação à Defensoria Pública. Então, manifestações de defesa, nós temos. O que nós não consolidamos no inquérito policial, obviamente, é a ampla defesa. Tranquilão, pessoal? Beleza pura? Show de bola, show de bola. Agora, como é essa participação do advogado? Veja, como é essa participação do advogado, pessoal? Como é que se dá essa participação do advogado? A gente já viu o acesso do advogado, mas como é a participação dele? Como é que o advogado participa do inquérito policial? Participação do advogado, ó, participação do advogado no inquérito policial. Veja, como é que se dá essa participação do advogado no inquérito policial? Veja, o advogado, obviamente, ele passou a ter uma participação mais protagonista, tá? Ele hoje não é apenas um acompanhante, ele agora tem uma participação protagonista. Então, ele assume um protagonismo. Por que ele assume um protagonismo, tá? Que não chega a ser o quê? O exercício do contraditório. Importante dizer isso. Assume um protagonismo, mas não significa contraditório nem ampla defesa, tá? Não significa contraditório nem ampla defesa. Mas ele agora, ele tem o direito de formular quesitos e apresentar razões. Durante interrogatórios
depoimentos de seus clientes. Interrogatórios ou depoimentos de seus clientes. Tá bom, pessoal? Muito importante isso, tá? E esse direito de formular quesitos e apresentar razões durante interrogatórios ou depoimentos de seus clientes, ó, se houver desrespeito, ó, caso desrespeitado, olha o que pode acontecer: nulidade absoluta, tá? Nulidade absoluta, tanto do interrogatório que está sendo realizado, quanto dos atos que sejam subsequentes decorrentes dele. Tá? Então, por exemplo, eu estou interrogando aqui, né, o Ivo por ser o eventual indiciado de um crime. Tá bom? Então, o Ivo está sendo interrogado por uma eventual, né, participação ou envolvimento em um delito. Aí, olha só, durante o interrogatório do Ivo, eu impeço o seu advogado de realizar quesitos, formular razões ou quesitos durante o interrogatório. Aquele interrogatório será identificado como nulo. E olha só, se porventura dentro do interrogatório o Ivo indicar que porventura a arma de fogo utilizada na ação criminosa está na casa do Fábio e, com base nesse interrogatório do Ivo, eu representar ao juiz por uma busca e apreensão na casa do Fábio, a coleta dessa prova na casa do Fábio também estará contaminada por uma ilicitude por derivação, conforme nós percebemos a partir, né, da conotação da nulidade absoluta, do ato de interrogatório e dos elementos probatórios subsequentes dele, decorrentes ou derivados. Beleza pura, pessoal? Tranquilaço. A gente pode identificar isso, tá, pessoal? Aqui, ó, tá? No próprio Estatuto da OAB, tá bom? Aqui, no inciso 21, tá? No inciso 21. Olha só, é direito do advogado, a gente viu lá em cima, né, no início da aula, assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes, ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Viram aí? Viram como a aula do professor Fernandica, além de recheado das Fernandicas e Bezerregras, ela é foda. Você viu aí? Você viu que ela é a trilha. A aula do professor Fernandica é a trilha da sua aprovação, irmão. Tá? É a trilha da tua aprovação e fica aqui permanente, perene, o meu convite para você entrar nessa trilha junto com a gente, trilhar o mesmo caminho de sucesso e de vitória. Então vamos lá. A participação do advogado, então, assume um protagonismo, não chega a significar contraditório para a defesa, tá? Ele pode formular quesitos e apresentar razões durante interrogatórios ou depoimentos de seus clientes, e caso isso seja desrespeitado, configurará nulidade absoluta, que atingirá tanto o ato constituído do interrogatório ou do depoimento, quanto os atos subsequentes que dele derivam ou decorrem. Beleza pura? Aí olha só, professor, e se a participação do advogado for negada? Se a participação do advogado for negada, o que pode fazer o advogado para fazer valer o seu direito? Ele tem 3 possibilidades. O advogado pode utilizar o habeas corpus, quando na questão da prova estiver em jogo a liberdade ambulatorial do seu cliente, tá? Ou seja, a liberdade de ir e vir do seu cliente, tá? Liberdade ambulatorial. Aí, quando a questão falar em liberdade do cliente, o fundamento, né, da questão for a liberdade do cliente, você vai utilizar o habeas corpus, você vai assinalar que o advogado deve utilizar o habeas corpus. Segunda possibilidade, o mandado
de segurança, tá? Mandado de segurança, pessoal, tá? Quando é que ele vai utilizar o mandado de segurança? Quando na questão estiver bem frisado que o fundamento, tá bom? Do socorro ao Poder Judiciário seja o quê? A violação à prerrogativa profissional do advogado. Prerrogativa profissional do advogado. Porque, como nós vimos agora há pouco, a prerrogativa profissional do advogado se constitui em quê, pessoal? Um direito líquido e certo do profissional advogado. Tá? Então, é um direito líquido e certo do profissional advogado. Beleza pura? E, por último, ele, advogado, ainda pode se valer da reclamação constitucional. Ó, reclamação constitucional, pessoal. Quando é que ele vai poder se valer da reclamação constitucional? Quando na questão estiver frisada, tá? Que o fundamento para se socorrer ao Poder Judiciário é dar cumprimento às decisões reiteradas dos tribunais. Ou seja, cumprir a jurisprudência. Tá bom? Cumprir a jurisprudência, levando em consideração que o cumprimento da jurisprudência aqui, especificamente da súmula vinculante de número 14, que nós já trabalhamos nesse bloco de aulas. Beleza pura? Vamos para mais uma mijadinha, meu irmão? Vamos dar a nossa mijadinha, tá? Mijadinha do intervalo, tá bom? Eu volto numa próxima oportunidade, num próximo bloco, continuando as características do inquérito e continuando, sabe o que principalmente, pessoal? Continuando esse nosso desejo de aprovação. Essa nossa trilha de sucesso e de vitória. Fica aí, me aguarde que já já eu volto com você. Uma outra oportunidade. Aquele abraço!